Olá, gente, eu sou o Padre Joãozinho, você está aqui na TV Evangelizar. Esse é o programa Rema, uma palavra grega que significa direção, caminho, a orientação. E aqui nós sempre trazemos toda semana uma pessoa que tem uma palavra que pode ajudar você a encontrar também o seu caminho. Hoje, Ávila. Sim, senhor. De nascimento, André Ávila. Perfeito. Que está vestindo a camisa da ESIC. Nós estamos hoje aqui na ESIC. É isso? Isso mesmo, padre. Quanta honra. Pois é. Você é militar? Sim, hoje eu sou militar da reserva. Militar da reserva. Coronel, capitão, Coronel, general? Coronel do Exército. Você é coronel? Sim. E ouvi dizer, quando nós estávamos para lhe convidar para vir aqui dizer a sua palavra, que você esteve no Haiti. Sim. Como foi essa experiência? Conta para nós. É uma experiência bem interessante, realmente, viver momentos com um país com tamanha crise que o Haiti viveu. A partir de 2004, o Haiti entrou numa situação de decadência total. E então, naquela época, eles perderam todos os seus poderes, executivo, legislativo, perderam o controle da nação, a ponto do presidente, é um fato curioso, ele saiu corrido pela população, entrou mar adentro com um naviozinho lá e nunca mais se sabe onde ele está, até hoje. Até hoje? Foi na direção da África, e então era uma geração eram chamados Papa Doc e Baby Doc, era o pai e o filho que ficaram muito mais de 20 anos e começaram a usurpar a população, a subtrair tudo para si, formar um governo próprio, e é aí que entra a experiência. Sim, e daí como é que o Brasil chega ao Haiti? Então, nessas circunstâncias, 2004? Logo em seguida, 2005 para 2006. Em 2004 entraram os Estados Unidos, a ONU. Então, o Brasil, como integrante da ONU, e é um tratado entre os países de se ajudarem em situações críticas. A ONU faz uma análise. Num primeiro momento entrou os Estados Unidos, 2004, e muita confusão. Então, a ONU resolveu olhar para os lados e perceber que seria melhor um pessoal que tivesse uma outra característica. Mais próxima culturalmente. Talvez mais próxima culturalmente, que soubesse levar de uma forma menos... foi muito forçosa a entrada americana. É como se fosse uma invasão? Ou uma ocupação? É uma missão primeiro foi de obtenção da paz, que a guerra civil era enorme e os Estados Unidos entraram para tentar obter a paz. E já o Exército Brasileiro, no ano seguinte, quando saiu dos Estados Unidos, foi chamado então para conduzir as ações. Outros 15 países ficaram sob o comando do Brasil. E aí entra a nossa... Por exemplo, que países? Tínhamos da Jordânia, da China, tínhamos japoneses, chilenos, todo lado. Tinha algum país que não tinha simpatia um pelo outro, que não tinha boa relação diplomática, estavam os dois lá, ao mesmo lado, numa mesma... É bem interessante a sua colocação. Quando os militares estão unidos com a mesma missão, qualquer antipatia some. Entendi. Vou lhe dizer, um aspecto. Tínhamos os argentinos, e era bem numa época, 2006, acho que estávamos vivendo aí a Copa do Sul aqui, como é que chama? A Libertadores. Sim. E eu me lembro, a competição era com o time argentino e time brasileiro. No caso aí não é inimigo, mas é adversário, né? Adversário, de brincadeira e tal, mas some. A missão, ela supera tudo. Uhum. Então, não tínhamos assim alguém que fosse contrário. A Rússia estava, não? Não. A Rússia não estava, não. Israel, sim? Israel também não. Israel nos apoiava, por exemplo, com os coletes, a prova de bala que utilizávamos eram os israelenses. Uhum. Então, vinha apoio de todo lado. Mas aí entrou o Brasil. Mas Jordânia, sim. Jordânia, ali do lado de Israel. Jordânia, sim. Aspectos pitorescos e muito interessantes. Então, se eu for lhe dizer, o Brasil substituiu, num primeiro momento, o espaço que a Jordânia usava. E nos chamava a atenção coisas do tipo...
O Exército Brasileiro, sim. Por que Exército Brasileiro? Uma boa pergunta. Por que ele foi escolhido para conduzir? Pelo jeito de ser do brasileiro. Eu vou lhe dizer. O povo haitiano, que é de origem francesa, ele é de colônia francesa, colonizado pelos franceses, a gente se entendia bem com eles. E a França não estava? Não, a França não. Se não me engano, tinha um setor de helicópteros com a França, um apoiozinho pequeno, mas tinha alguma coisinha assim. Portugal, não. Tínhamos aí... Alemanha, tínhamos a parte de logística. Ou seja, tinha muitos países que estavam diretamente empenhados com o pessoal e outros... logística, apoio financeiro. Transporte. Mais ou menos quantos soldados? 15 mil, mais ou menos. 15 mil soldados? 15 mil. 1.200 brasileiros. 1.200 brasileiros. 1.200 brasileiros. Tem um aluno meu, o nome dele acho que é Newton, ele trabalhava inclusive na Amazônia, mas ele é ali de Lorena. Sim, sim. Ele estava lá, ele era um desses 1.500. E para isso ver, então, o nosso contingente, na época eu estava trabalhando em Recife, e foi quando... Você é natural de onde? Eu sou natural do Rio Grande do Sul, Santo Ângelo. Você é gaúcho de Santo Ângelo. Colorado. Menos mal. Menos mal, né, padre? Agora vai ter um monte de gente que vai desligar o canal no Rio Grande do Sul. Só um grupinho de gremista que vai desligar. Olha só, atrevido. Você trabalha na ESIC com o Padre Ari, que é gremista, né? Então, gremista que até o olho é azul. Exatamente. Mas muito bem. E aí você falou que você é gaúcho, hoje trabalha aqui na ESIC, no Colégio ESIC em Curitiba, no segundo bloco vamos falar sobre isso. E você estava, então, trabalhando em Recife, uma missão. Isso. E aí somos convidados a ir para o Haiti. É um processo longo aí, até que todo contingente brasileiro que sai para uma missão dessas tem um processo longo, passa por psicólogos e tudo. Entendi. É cheio de... Mas passamos pelos processos e fomos, então, com o contingente de 1.200 militares, 90% nordestinos. Ah, é? 90% nordestino naquela ocasião. Então, interessante. Porque o que estava o anterior era carioca, era do Rio de Janeiro. Nossa. Então foi alterando. Vai alterando. Chegou o momento de São Paulo também, né? Chegou também São Paulo e o Sul. Todas as regiões teve representatividade lá, que vai girando, vai fazendo... E interessante, então, padre, por exemplo, a gente tinha que cuidar da parte, dar segurança àquele povo, porque o problema lá, grande, eram muitas gangues armadas e que continuavam, era o que sobrou daquele governo. Então, ninguém respeitava mais ninguém. O povo era miserável. Se eu lhe disser, eu vi senhoras fazendo bolachinhas de terra, bolachas. Botava um salzinho e assim ia. Porque caiu tudo, não tinha mais o que fazer. Você sabe, Ávila, que nós temos em Taubaté um religioso deuniano que é haitiano. Olha aí. Jean-Jacques. Que bacana, dia eu gostaria de Ele está estudando essa semana ainda dei aula para ele. 3º ano de teologia. Ele é haitiano e nessa situação que muitos haitianos vieram para o Brasil, ele foi um deles, acabou encontrando a vocação, hoje é religioso, faltam 2, 3 anos para ele ser padre. Que bacana. Será que é um que andou aqui uns dias por aqui? Acho que vi ele aí. Pode ser, Jean-Jacques. Tá. E ele não fala muito da experiência dolorosa, né? Essa experiência. Algum soldado brasileiro acabou perdendo a vida nessa missão? Tivemos. Como é que chama no Exército? Alguma baixa? Baixa. Tivemos baixas, tivemos tenente, tivemos soldado. Na ocasião que eu estava lá, eu me lembro muito bem, 3 soldados foram feridos, não chegaram a vir a óbito, mais ferimentos. E é aí que eu queria comentar o estilo de ser brasileiro e do nosso soldado. Isso, por quê? Qual a característica do brasileiro que torna o Brasil tão apto para esse tipo de missão internacional? O nosso jeitinho brasileiro, por incrível que então pareça. A adaptabilidade. Fantástica. E uma outra coisa, a criatividade, a iniciativa do nosso pessoal. A gente fez uma comparação. Por que em 6 meses os jordanianos tiveram 6 baixas, assim, rápidas?
E nós não tivemos nenhum em 6 meses, tivemos 3 feridos. Então, nós fomos observar o quanto o nosso jovem soldado é corajoso. Porque dada a missão vai ser cumprida. E nós tivemos uma comparação com outros exércitos. Eu vou lhe dar um exemplo. Nós tínhamos lá carros, esses carros blindados, carros tanques que faziam uma certa segurança, e nós fazíamos patrulhas neles. O que a gente observou, porque a gente foi num reconhecimento um ano antes. Para chegar lá no ano, tem que ir um ano antes fazer reconhecimentos. Eles faziam, por exemplo, as patrulhas, o carro blindado deles é fechado, tem as suas escotilhas, tudo, tem ar-condicionado, é uma coisa mais linda, porque eles vêm do deserto, é cheio de coisa. Então, eles abriam a escotilha só para dar uma espiada e já fechavam. Os 6 óbitos, no momento que se abria a escotilha, ali vinha o tiro inimigo, ali vinha a força adversária, daquelas gangues, que eles queriam colocar as tropas no meio das gangues, para que a gente se posicionasse para um dos lados. Essa era a intenção deles. Quando chegou a tropa brasileira, nossas escotilhas já partiam abertas, já estavam abertas. Nós ficamos com um grupo de 3 sobre a escotilha, mas observando assim, e já estava aberta. Só que nós tínhamos um grupo que não tinha preguiça, ele ia a pé pelo outro lado. Ao primeiro movimento, este grupo ia por trás, dava a volta na quadra e já era. Já se pegava. Então, são coisas de brasileiro. Criatividade, se quebra, às vezes, determinadas normas e se alcança ótimos resultados. Então, esse a flexibilidade, né, flexibilidade. Do povo brasileiro e a miscigenação também. Porque o povo brasileiro é uma nação de nações, né? Sim. Que está indo ao encontro da sua identidade. O senhor vê, as crianças começaram a observar. Poxa, mas esse pessoal é bacana. Eles olham para a gente com outro olhar. O nordestino faz muito. Aí começamos a fazer... Porque tem a parte da segurança, que eu ia dizendo, e a parte da logística e a parte da sociabilidade. A outra tarefa também na missão de paz. A gente tem que resgatar o social, porque eles estão todos com medo. As gangues são horríveis. Né? Nós tivemos cenas de colocar uma mãe com 2 filhos e só porque ela foi buscar a água no outro lado da rua, que pertencia a outra gangue, então ela foi morta com um tiro na cabeça com os filhos do lado assistindo. Eles são sanguinários, bastante sanguinários. E aí que entra o nosso detalhe. O nosso pessoal, com a facilidade de brincar, de cativa, acolhe, começou a conquistar o povo. O povo começou a nos ajudar. E a partir daí o Exército ficou 20 anos lá. Fazia... 20 anos. Foi 2004. 2004. Ficou agora, até agora? Até ano passado, ano retrasado. Até 2022? Por aí. Foi. Quase 20 anos. 20 anos. Dando... 1.500 brasileiros lá. Fazendo rodízio. Sim, mas sempre com mais ou menos esse contingente. Mais ou menos, isso. E você voltou que ano? 2007. Então você 2006... ficou de 2004... Não, 2004 que eu tinha dito para o senhor, era Estados Unidos. Foi quando começou, né? Brasil 2005, eu não fui nessa primeira. O Brasil começa em 2005. Isso. Você não vai nessa? Eu fui em 2006. Então você fica de 2006 a 2007. Início de 2007. Já era casado? Sim, sim. E aí como é que é isso? Não levou a família, né? Não pode. É uma missão específica. A família ficou em Recife. Época, em 2006, 2007, não é que fosse popular assim... aplicativos como o WhatsApp, que a gente tem hoje. Não. Tinha, acho que só o Skype, né? Skype, bem lembrado. Era aí que eu, às vezes, via a minha filhota de 5 aninhos, a esposa. E é interessante isso aí, porque nós tínhamos um cuidado de não passar as informações negativas que aconteciam lá, porque lá era conflito constante. Então, eu tinha o cuidado de, no domingo, às vezes, porque é interessante, no domingo o bandido também faz domingo, ele para. É a hora que a gente consegue dar uma aliviada. Então, aí tirava um pouco o peso do armamento, dos coletes, e se colocava um pouquinho mais leve, um abrigo, uma disfarçada ali, e aí era a hora de conversar com a família. E vou dizer para o senhor... Final de semana. Final de semana era que mais se conseguia um pouquinho de paz. Tinha que transmitir para a família e para a filha, principalmente, que estava tudo bem. Tem que transmitir isso. Senão, aqui do lado daqui de longe... Quando eu estive em Israel a primeira vez, me chamou a atenção, mas é assim até hoje, que eles não têm isso. Sim. Porque lá, até jovenzinho tem que servir homem e também mulher. Né? São soldados. E eles usam o fardamento no bar,
aquele grupo de amigos, que seria qualquer grupo de amigos que saiu para comer uma pizza, uma coisa assim, em que dois, né? Ele e elas, jovens, assim, 25, 23 anos, são namorados, abraçados, né? Como um namorado qualquer, né? Mas de arma na mão, aquela arma enorme aqui de um lado, do outro, os dois armados e abraçados, né? É uma cena assim muito que me ficou muito marcada na mente, assim, né? Amor e guerra. É uma cultura impressionante. Mas viveu-se essa situação e eu ia dizendo, as crianças começaram a olhar para nós com um olhar muito bacana, a ponto de, quando nós passávamos pela rua, eles batiam no ombro e faziam esse gesto aqui. Porque aqui do lado nós levamos a bandeirinha do Brasil. E nós descobrimos que eles começaram a fazer isso dizendo assim, vocês estão aqui. Nós começamos a acolhê-los. Cenas interessantíssimas de sujeira. Teve o dia 7 de setembro de 2006, que estávamos por lá, que foi, assim, para nós, um momento muito interessante. Quando nós tínhamos feito uma grande operação, todos os países na rua, e nós alertamos, a partir deste dia, porque as igrejas estavam fechadas, as escolas estavam fechadas, a partir desse dia, igrejas reabrirão, escolas voltarão a funcionar, mães e filhos poderão passear pelas ruas livremente. Então, do general ao soldado mais novinho, todo mundo para a rua. Demos uma segurança assim de... A cada quadra deveria ter 10 militares, enfim. E Porto Príncipe é uma capital com, eu acredito que uns 2,5 milhões de habitantes. É uma cidade grande. Mas isso ocorreu e neste dia, a maior alegria nossa foi ver aquelas criancinhas de mão dada com as mães e eles arrumam as trancinhas assim com as coisas. Muito bacana. Foi fantástico. Então são memórias, gente, que nós estamos aqui conversando com o Coronel Ávila, não é? Isso. É o esposo, o André Ávila. Pai de quantos filhos? Uma filha. Uma filha, como ela se chama? Luísa. A Luísa, esposo da... Alessandra, católico, sim, né? Sim. Militar, falando sobre sua missão no Haiti, esse período que foi até agora, recente do Brasil, ele lá 2006 a 2007. E agora, voltando para o Brasil, ele se dedica ao Colégio ESIC aqui na Vila Auer, em Curitiba. Mas sobre isso nós vamos falar no segundo bloco. A gente vai fazer um breve intervalo, você pode até dar um pulinho lá no canal Padre Joãozinho no YouTube, aproveita para clicar, seguir e ativar o sininho das notificações. A gente volta num minuto. Olá, gente! Estamos de volta com o programa Rema, uma palavra orientadora, uma palavra que pode mudar a sua vida. Hoje, entrevistando o simpático Coronel Ávila, André Ávila, sim, ou como o pessoal te chama aqui na ESIC, é o Ávila, né? Ou Coronel Ávila. O pessoal acostumou. Você já trabalhava em colégio militar? Como é que é essa sua história ligada à educação? Então, padre, a educação ela vem já de algum tempo. Nós militares temos várias áreas para atuar. Então, só fazendo um paralelo rápido, de coronel de infantaria paraquedista da tropa de elite do Exército Brasileiro para a área de educação, passa então por momentos em que nós vamos para mestrados, doutorados, enfim. E eu entro nesta área e passo também, por exemplo, a gente chama de instrutor, mas é professor da Academia Militar das Agulhas Negras, que é uma escola de ensino superior. Então, passei por esta fase. Depois, vamos para Brasília, onde, depois dos cursos nessa área, gestão, MBA, na área de gestão de organizações, onde aí se inclui a gestão de organizações militares, além das militares tradicionais, as escolas militares. Então, aí começa a surgir uma área que comecei a me afinar, né, desde muito tempo atrás, e fui parar em Brasília num setor em que cuidava da política de educação das escolas militares do Exército Brasileiro. Olha, em Brasília? Em Brasília. Numa área administrativa, então. Área administrativa, no quartel-general, comando do Exército, no Estado-Maior do Exército, onde lá sim se cuidava das escolas militares em geral, são várias de diversas áreas, incluindo aí as escolas de educação básica. Tem muitas e no Brasil? Superior. O Brasil tem de educação básica 16 colégios militares
E tem as escolas de nível superior, né? Agulhas Negras, como exemplo, escola de saúde do Exército, onde os militares médicos do Exército vão se aprimorando, e aí em diversas áreas. E aqui em Curitiba tem alguma dessas 16? Aqui em Curitiba nós temos o Colégio Militar de Curitiba, que aí é onde eu me encontro na terceira parte aí da carreira, sendo então convidado a dirigir o Colégio Militar de Curitiba. Com muitas, aí surge então... Então você se torna o diretor. Diretor. Dessa tarefa logística e administrativa lá em Brasília, você desce para uma tarefa, vamos dizer assim, realmente pedagógica. É pedagógica. Aqui em Curitiba. Isso. E ficou quanto tempo como diretor? O diretor de colégio militar ele fica normalmente 2 anos. É a média que se fica. Fica e então tem um processo de alternância? Tem processo, sempre alternando. Né? Para que E professor também? Sim, o professor meu foi mais na escola superior, Agulhas Negras. Lá sim eu tinha minhas disciplinas. Você era professor do quê? Lá, chefia e liderança. Tem uma disciplina chamada chefia e liderança. Porque a área, por exemplo, de teologia tem disciplinas que para o povo talvez não fale nada, como pneumatologia, né? Temos mariologia, temos até uma pós-graduação em mariologia, tá aí na Faculdade União Santuário de Aparecida, soteriologia. Agora aqui tem chefia e liderança. Você tem aula sobre isso. É uma disciplina importantíssima para os militares, porque o nome já está dizendo, temos que entender muito bem a diferença entre essas duas coisas e que elas são muito importantes. Já vamos falar disso, gostei. Falar de liderança. E aí, então, viemos chegando a Curitiba, conforme o senhor estava dizendo. Colégio Militar de Curitiba. Que ano? 2013, 2014, entregando a direção em 2015. Nesse colégio aqui de Curitiba, como chama a escola? Colégio Militar de Curitiba. Colégio Militar de Curitiba. CMC. Fica onde? Fica no Tarumã. No Tarumã. Tinha quantos alunos? Ou tem, né? Porque cerca de 900 alunos. Quase 900 alunos. A média de um colégio é 1.000 alunos. Alguns vão até 3.000, mas então mais ou menos 900 alunos. E existe alguma formação religiosa no colégio militar ou não? Nós temos o colégio militar, ele tem o colégio militar como todas as organizações militares no Brasil têm os capelães militares. Isso. Estes capelães, eles vão proporcionar como é que se chama? A catequese, a crisma. Dentro do colégio? Sim. Nós temos o arcebispo militar. E como que ficam as outras religiões nessa história? Ou outras igrejas? São abertos espaços. Então, os católicos têm a sua área, o seu momento. Os evangélicos têm também o seu espaço, eles podem ter... Tem capelão evangélico? Tem pastores, sim. Pastor? Tem. Mas o colégio militares, a Igreja Católica é muito forte dentro dos colégios militares. É uma tradição, né? É uma tradição. Que já vem do Império. Sim. Já vem do Império. Então existe. E existe na educação básica a religião normal, dentro da disciplina. O capelão militar, ele é oficial? Ele é oficial. Normalmente ele é tenente, coronel, o que ele é? Ele começa de tenente, aspirante oficial e vai até coronel. Não passa de coronel, né? Não temos ainda generais. Não chega major, general, não, né? Não. Muito interessante, uma vez em Brasília nós temos a Páscoa dos Militares. Você sabia que tem a Páscoa dos Militares? Não sabia, na mesma época da Páscoa católica, do nosso evangelho, é noutra época. Não é na mesma? Não, é noutra época, porque na época da Segunda Guerra Mundial não foi possível celebrar a Páscoa como gostariam. Então passaram a celebrar a posterior. Depois? Para os militares. E criou-se a Páscoa dos Militares. Mas tem uma data fixa? Porque, não sei se você que está me acompanhando sabe, que vamos dar uma aulinha de ano litúrgico, né? A data da Páscoa, ela é calculada pelo ciclo da Lua, o ciclo lunar. Então, os meses lunares no Antigo Testamento tem um dia chamado 14 Nisan, o mês de Nisan, o dia 14 do mês de Nisan. E varia, né? Todo ano varia, por isso que a data da Páscoa cada ano é diferente, porque é calculada a partir do ciclo lunar. A data do Natal é solar, então era dia 25 de dezembro, que é o solstício de inverno, é o dia mais longo do inverno. Então, ela é uma data fixa. Interessante, né? O nosso primeiro semestre é móvel, baseado na Lua. O segundo semestre é fixo, baseado no Sol. Tem o ciclo da Páscoa e o ciclo do Natal.
e agora temos o ciclo militar. Sim, sim, Então, isso são coisas, peculiaridades aí da... Mas tem uma data fixa? Eu não me lembro exatamente agora, pá, não me lembro. Cada ano se marca. Vai marcando, daí o bispo vai passando, É bem interessante, mas é com a mesma característica católica, claro. Tá certo. E de repente, você, em 2013, fica até 2015, então mais ou menos, né? 2015. E quando que se aposenta? Em setembro de 2015. Você já deixa a direção aposentando-se. Sim. Aumenta de patente quando se aposenta? Não, isso antigamente acontecia. Hoje... Eu tenho um tio que se aposentou era tenente e se aposentou como coronel. Hoje não é mais? Não. Hoje aposentou como coronel, fica como coronel. Fica como coronel. Isso mudou, então? Mudou. Na ocasião, eu entrei na relação de promoção para general e até dezembro eu teria que esperar, então. Só que é um momento de decisão que tem que ser tomada. Havia a possibilidade da promoção, como poderia não ser. De coronel você já iria para general? Sim. E aí, estava em Brasília, a filha já iniciando a faculdade, nos primeiros passos, a esposa se alocando na sua área, ela é pedagoga e psicóloga, também aqui em Curitiba se ajustando, e eu olhei assim, eu já fiz bastante na minha carreira. Você teria que colocar toda a sua família dentro de um projeto seu? Sim, tudo de novo, começar tudo de novo. O general não se manda mais, é mandar para todo lado, não importa, e dane-se a família. Então, a gente tem que pensar. Pensar bem, vira quase padre. Exato. Olhei para trás, vou dar atenção para minha família. Deixa esse ego de lado, a promoçãozinha fica na sala. Aí você abriu a mão. Abri mão. Abriu a mão, a mente e o coração. E aí entra... E aí ganhou um presentão, porque entra na ESIC, né? Aí surge e vem ajudar a formar... Começou em que ano o Colégio ESIC aqui? Nós estamos na ESIC, na Vila Auer, em Curitiba. Hoje estou aqui fazendo programa direto aqui dessa faculdade e colégio ESIC. Sim. É que ano? 2016, o dia exato ali de fevereiro, agora não sei se foi 14, dia 15. Mas o primeiro ano letivo do colégio ESIC 2016. É 2016. E você já entra como diretor? Então, exatamente em setembro de 2015, eu estou indo para a reserva, a pedido, né? E entra um detalhe. O Padre Ari, Alexandre, o Maurício, eles já me conheciam do Colégio Militar por terem ido lá em Feira de Ciências, um momento de também fazer a propaganda da ESIC, enfim. E um dia, naquela ocasião, eu disse ao Padre Ari, ou enfim, não me lembro se foi o Ari ou Alexandre, eu gostaria de um dia conhecer a sua instituição. E vim aqui. Fomos muito bem acolhidos, enfim. E passando pelos ambientes que eles estavam me mostrando, eu disse, mas que lugar que me agrada. Isso o senhor imagina, um ano antes de existir Colégio ESIC. Aqueceu. O coração aqueceu. Que lugar bacana, vai muito com a nossa formação, nosso jeito, muito arrumadinho e tal. O coração chega antes do que a cabeça, do que os olhos. Só pode, padre. E... aqueles discípulos de Emaús, não estava nosso coração ardendo quando ele falava conosco pelo caminho, né? Exato. Então, sua experiência de Emaús aqui foi forte. Sentiu o coração arder? Ardeu antes. E isso em 2015, nesse momento e aí, 2016 já começa. Recebo uma ligação do Maurício, a ligação caiu na minha esposa, disse, olha, ele está em Brasília, mas está chegando a semana que vem. A gente gostaria de falar com ele, tal, com o Coronel Ábio. Eu vim aqui, padraria ali. Juntou a fome com a vontade de comer. Só o defeito que um é gremista e o outro é colorado. Esse eu só fiquei sabendo depois, parece. Ainda bem. Mas o fato é que... Mas gremista a gente vê quando bate o olho, eu já reconheço. Sim. Porque a pessoa não escolhe, né? Ela já nasce. Os gremistas têm essa facilidade. O Colorado ele não consegue bater o olho e enxergar os gremistas. É porque o Colorado é mais gentil, mas deixa o time de lá. Tá certo. E todos que eu conheço sempre deu certo, sempre foi isso. Certo. Mas o colégio já está aqui na Vila Auer desde 2015? 2016. 2015, finalzinho de setembro a dezembro, foi aquele processo então de... Você foi diretor do Colégio Militar, quer nos dar uma mão, ajudar? Padre, estamos juntos. É porque parece que tem um outro colégio que funcionava, daí o colégio saiu e aí ficou crianças, ficaram, né? Colégio SESI, era do SESI. O SESI teve uma reestruturação, precisou se retirar para se reorganizar.
E aí a ESIC, o padre pensou, mas tem faculdade, esse espaço aqui, que tal um colégio? De dia estava vazio, né? E nós aceitamos o desafio, topamos o desafio, apresentamos um projeto. Então, já são 7 anos? 7 anos. 7, né? O colégio... 4, 5, 6, 7. 7 é o 7º ano. 7 é o número da perfeição. O senhor sabia que em 2016, se abriu, de dezembro para janeiro, Padre Ari e nós aqui pensando como fazer, né? Fizemos o projeto, levamos na Secretaria de Educação. Isso é um processo longo. Por acaso, a Secretaria de Educação, aquele senhor que era o secretário de Educação aqui, o Arns, acho que é Renato ou Roberto Arns, ele nos conhecia do Colégio Militar. Sempre a Secretaria de Educação fazia reuniões lá. E eu vou com o projetinho do Colégio ESIC lá, e um dos assessores deles, coronel, o que o senhor está fazendo aqui? Eu vim aqui só para lhe pedir um favor. Olhar esse documento e assinar, daí eu já não lhe incomodo mais. Já tinha prestígio, Estava né? o padre Nestor junto, na época. Sim. E assim se deu, foi muito rápido. Foi bom assim o acolhimento que nos deram. Eu não era ainda o presidente da mantenedora nesse período, mas era do governo provincial, e eu lembro muito bem desse momento de mergulho, né, de risco, porque não é fácil abrir uma escola do nada. Um né? desafio. Tinha uma faculdade, mas hoje o Colégio ESIC em Curitiba é uma referência, já vai sendo reconhecido na congregação, né? O senhor sabe que o padre aí disse assim, eu estou preocupado, o que você acha? Ali de dezembro para janeiro, naquela transição, eu disse, tínhamos 38 alunos inscritos, 38 só, e era... Hoje tem quase 500. 550. E eram 38 em 15 de janeiro. Ele disse, padre, vai chegar mais alguns aí, a gente consegue montar 2 turminhas e aí, o que você me diz? Vamos abrir, não vamos abrir e tal? Olha, padre, eu noto assim, o senhor me permite não é uma brincadeira, mas eu vou dizer assim, o senhor entra com a fé, eu entro com a coragem. Eu brinquei assim, né? Então tá bom, vamos marcar a data e vamos em frente. Iniciamos com 58 alunos, padre, 2 turmas. O Padre Ari foi muito corajoso naquele momento. E não é que todo mundo concordasse, né? Imagina. Ele não tinha tanto consenso. Mas nós somos de uma congregação de educadores, né? Eu não sei, o pessoal da produção aí, se dá para mostrar... Nós estamos aqui, gente, numa sala de aula, né? Aqui é uma sala de aula, né? Que foi alocada pela... Nós não estamos nos estúdios da TV Evangelizar, nós estamos nas dependências da ESIC. Sim. Aqui ao redor tudo está cheio de alunos, é uma escola. E essa sala aqui é uma sala que tem umas paredes que são umas paredes de memória e de educação, né? Naquele canto de lá, bem naquele canto lá, é muito curioso aquela lista que tem lá. Se conseguir mostrar, ali tem aliás, da outra vez que eu vim aqui, eu não vi, né? Rede de escolas deunianas, né? Tem na América do Norte, por exemplo, no Canadá, Seminário del Sagrado Corazón. Nos Estados Unidos tem uma escola para índios, sabia? Só para índios, em Cumberland. Escola Nossa Senhora de Guadalupe, da Sagrada Família. Depois aqui no Brasil tem, lá na região metropolitana de Recife, escola paroquial, Colégio São Luís em Brusque, a cidade mais bonita do Brasil e do mundo, né? Que eu sou brusquense. Aqui é a ESIC, colégio e faculdade, já está ali, ó. Uma faculdade internacional, né, com raízes na Espanha. Faculdade de União em Taubaté, eu fui diretor 12 anos do Instituto Menino de São Judas Tadeu, onde hoje eu congrego lá, junto com os meus confrades, Padre Cristiano, Padre Everton, Chile, Paraguai, Uruguai, Venezuela, na África, Camarões, Madagascar, Moçambique, vai descendo por ali na Europa, né, naturalmente Alemanha, Espanha, França, Holanda, Itália, Portugal, até na Ásia, nós temos na Indonésia. Pois é. Você sabe que eu estudei aqui? Eu sabia, padre. Sabe que eu estudei aqui? Você sabia que nesse lugar que eu estou sentado aqui, eu cortei cabelo? Eu era barbeiro. No último bloco, não me deixe esquecer de te contar essa história. E aqui eu fiz músicas. Né? Olha só. Musiquinha assim. Por exemplo, essa aqui eu fiz aqui em Curitiba. Acho que com 15 anos de idade.
quando o sol me aquece, quando a relva cresce, vejo que estás aqui. Quando o vento sopra, sinto te tocar em mim. Como eu te quero, como eu te adoro, por ti me alegro, por ti choro. Como eu te quero, como eu te adoro, por ti me alegro, por ti choro. Vai chegando no final do segundo bloco e você pode pular lá para o canal Padre Joãozinho no YouTube, a gente continua conversando. E no terceiro bloco vamos querer saber um pouquinho mais sobre essa escola ESIC aqui em Curitiba e também sobre essas questões de liderança. E daí eu canto, para terminar, a segunda estrofe dessa canção que eu fiz há muitos anos atrás, há praticamente 30, 40, 40 anos atrás, não é? A gente vai fazer um intervalo bem rápido e volta já. Estamos de volta com o programa Rema aqui na TV Evangelizar, também no canal Padre Joãozinho. Você ainda não se inscreveu? Vai lá, rápido, se inscreva e receba diariamente o mini sermão, 1 minuto que esconde uma eternidade. Hoje conversando aqui com o simpático Coronel Ávila, que esteve no Haiti, que é casado, pai de uma filha e que é coronel da reserva e que hoje é diretor do, aqui, chama diretor? Coordenador de ensino. Coordenador de ensino do Colégio ESIC, mas também nós sabemos que você é a alma aí desse jeito de educar. O Colégio ESIC tem algum parentesco com o Colégio Militar? Como que é isso? Tem, padre. Porque você a vida inteira foi desse meio e agora vem aqui. Não é um colégio militar, é um colégio confessional da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, não é? Mas você sabe que eu identifiquei algo que fortaleceu esse ideal de trabalho, de como conduzir certas coisas, principalmente na área da educação. Eu vi que os padres, isso não me permite dizer, têm gosto por rituais, têm gosto por disciplina e são formados nessas características. E quando me encontro ao desafio de trabalhar junto ao Colégio ESIC e desenvolver esse projeto, ele ainda é um projeto, tem muita coisa ainda para ser feita, eu identifiquei aí um ponto em comum. Nós conseguimos aliar esse jeito de ser das suas formações, porque eu já conversei com alguns padres e ouvi, de fato, suas formações são bem rígidas, bem firmes. E quando se coloca aspectos disciplinares, se juntam bem as duas coisas. Então, voltando no tempo, eu encontrei um outro ponto de encontro. Quando o padre Deon funda o primeiro colégio na França, se não me engano, São João. Colégio São João, fundado em julho de 1877. Então, o senhor observa essa data. 1877. Então, ele pensava naqueles pequenos em acolhimento, aqueles que tinham mais dificuldades sociais, enfim. E eu fui ler um pouco da história do padre Deon e ele tinha esse cuidado em ver nessas crianças mais carentes e dar essa educação, dar uma direção para essas crianças. Eu vou olhar a história e vejo uma coincidência. 1889, o Exército Brasileiro fundando o primeiro colégio militar do Brasil, no Rio de Janeiro, no ano da Proclamação da República, para cuidar das crianças que estavam sendo órfãs da Guerra do Paraguai. Então, havia também um olhar de cuidar de crianças que estavam desassistidas, que ficaram mais largadas, sem aquele... O Colégio Militar nasce com essa finalidade assistencial e não simplesmente para formar quadros para os seus... Não, até pelo contrário. O Colégio Militar é o que... Eu sempre achei que o Colégio Militar... Olha a ignorância da minha parte, né? Todos nós, eu estudei tanto na minha vida, tenho que confessar que em rede nacional, uma ignorância. Eu sempre achei que o Colégio Militar fazia um processo seletivo para já formar soldadinhos de criança. Não. Não?
Não, de forma alguma, pelo contrário. A maioria dos alunos que passam pelo colégio militar não serão militares. Eu tenho um primo, a gente chama ele de Padre Nilo, né? Ele é Nilinho para nós. Ele é filho do tio Nilo, esse militar da reserva em Brasília, coronel. E o Nilo estudou no colégio militar em Brasília. O de Brasília. E de Brasília. E hoje é padre. Olha aí, que bacana. É padre. É o meu primo padre. Então, o senhor vê que eu estou dizendo que essa coincidência de formação básica, uma formação rígida na disciplina, com seus limites e com os seus valores. Então... E como que você vê? Porque você está agora cometendo o pecado de uma contradição. Lá no início você elogiou o soldado brasileiro pela sua flexibilidade. E agora você está elogiando um colégio pela sua rigorosidade, né? Então, como que dá para juntar essas duas características dentro da educação? A flexibilidade, você falou até de jeitinho brasileiro, não é? E com o rigor. Amor e rigor. Sim, combina ou não? Sim, combina. Desde que não se perca a essência da disciplina. Se só colocar a disciplina no meio e permitir, ok, mas está dentro ainda dos nossos parâmetros, é bom que você tenha iniciativa, é bom que você não pode ser um robô. Os nossos alunos aqui, e a gente traz isso do Colégio Militar também, essas ideias se juntam. Eu digo, aluno, seja crítico, não leve dúvida para casa. O professor está aqui para isso. O que então, faz com que um pai coloque o filho no Colégio ESIC? Essa disciplina rigorosa... É um diferencial do colégio? O senhor sabe que temos recebido esse tipo de colocação, sim. Pais que nos procuram, quando vêm conhecer o colégio, a gente comenta, olha, nós temos uma herança um pouco do colégio militar. E a gente explica isso. Nós temos uma formatura matinal chamada de Bom Dia. São 10 minutinhos em que todas as turmas formadas... Eu vou lhe dar um outro exemplo. O professor, quando chega para dar aula, a aula dele, ele para na porta... O chefe de turma vai dizer, turma, atenção, fica em pé, em silêncio, aí o professor entra. Então, peraí. Então, o rigor é um rigor ritual. Ou seja, existem ritos educacionais Sim. que são típicos dessa escola. Eu lembro do meu tempo eu estudei em escola pública, não é? Mas em 1973... 74, a escola pública tinha o hino todo dia, né? Eu sei todos os hinos de cor, né? Até o da bandeira, né? E hoje em dia, numa sociedade mais líquida, às vezes a liberdade ou uma pseudo-liberdade é como se fosse um valor necessário sem limites, né? Aqui no Colégio ESIC, então, tem uma disciplina ritual rigorosa. Sim. Ela é assim, por exemplo, toda sexta-feira, o senhor lembrou agora, nós fazemos nosso ato cívico. Hasteamento das bandeiras, o canto do hino. Os alunos não ficam revoltados com isso? Porque esses alunos vêm de uma sociedade líquida. Chega aqui e encontra uma disciplina sólida. Como é que é a reação dele? Ele é feliz? Os alunos, eu não tenho visto alunos bicudos e mal-humorados aqui dentro na ESIC, né? Pelo contrário. Não. Eu vejo eles muito alegres e tal, a gente não percebe que são... eu estou quase que num regime, entre aspas, militar. Aqui virou um seminário de novo, porque quando eu era seminarista aqui, em 1979, em 1980 eu estava aqui, né? Aqui tinha horário. As coisas tinham horário para levantar, horário para sair, horário para rezar. As aulas não podia estar fora da sala de aula. Então, tinha hasteamento da bandeira também, tinha hora do terço. Né? Perfeito. Se prega os valores, padre. É muito simples. Valores caros para a sociedade, como o senhor está falando, uma sociedade líquida que está dispersando muita coisa, infelizmente. E nós trouxemos para o Colégio ESIC essa ideia dos valores. A lealdade, a honestidade, isso se leva no capricho e se exige, sim, alguns ritos. Mas, ao mesmo tempo, nós trabalhamos outras coisas. Eu vou lhe dar um exemplo. A cantina, num certo momento, conseguiu se trabalhar assim. O aluno não precisava pagar para pegar as coisas. Ele pegava o que ia comer, depois que comia, ele ia lá e pagava. Fizemos essa experiência
Durou muito tempo. Só que o colégio cresceu muito daí. No início éramos poucos, éramos menos. Essa experiência foi fantástica. Você ouviu falar já da experiência Summerhill? Uma escola inglesa de Neil, era o nome do diretor proprietário. Ele faz a experiência dentro de uma disciplina rigorosa inglesa. A educação inglesa é famosa por essa característica que você está colocando, até do exército. E ele escreve o livro Liberdade Sem Medo. Isso, né? isso durou 10 anos, quando a escola não tinha mais vidros, né? Aí ele escreve um segundo livro, Liberdade com Limites. E aí a liberdade sim, mas a liberdade é maior quando nós temos um espaço livre em que um respeita o espaço do outro. Então, estamos trabalhando algo por aí. Então, esses exemplos, os ritos dão um formato. E passamos para nosso aluno essa ideia: seja crítico, seja perguntador, seja ousado. Você tem liberdade, a escola é sua. Agora, cuidado com os limites, isso nós vamos cobrar. Então, são coisas simples, sempre bem uniformizado. Nós não temos problemas graves aqui, padre. Hoje, eu tenho a tranquilidade, nós não temos problema de droga no colégio. Ah, não? Não, o senhor pode ficar tranquilo. Nós não temos problemas graves de que alguém vá... Não tem. Tem as coisas do dia a dia. Um aluno muito conversador na sala, tem que tratar, enfim. Eles sabem muito bem qual é o limite. A gente constantemente está lembrando eles das regras e são cobrados. Desempenho. É bom o desempenho? Bom. E já tem a experiência de alunos que saíram do Colégio ESIC e são muito bem-sucedidos? Sim, sim. Temos exemplos de alunos que foram para nossas faculdades aí, várias, com satisfação nos seus alcances aí. Interessante, né? Nós, Avelano, já estamos indo para o tempo regulamentar quase que esgotado, sim. Né? Mas eu outro dia comecei a formar um grupo do WhatsApp dos ex-seminaristas da nossa turma que começaram em 1976 e pelo menos até 1986. 76 ou 86. 20 anos, né? 76... 10 anos. 10 anos. Esses 10 anos, né? Até o fim da filosofia. E deixaram o seminário. Tem alguns até aqui de Curitiba. Nós chegamos a ter mais ou menos uns 100 nesse grupo. E eu comecei a fazer uma pesquisa e percebi que não havia desempregados. Olha aí. A maioria era empreendedor. Né? Então, aquilo que você falou de chefia e liderança acontece porque para chefiar e principalmente para liderar é preciso disciplina. É ou não é? Tem que ter. Você falou da diferença entre chefia e liderança, sim, qual que é? Sim. Chefe, qualquer um pode ser por força da função. Líder não será qualquer um. Seria função de chefia. Função de chefia. Unção para ser líder. Exatamente. Eu prometi, eu tenho que cumprir, senão o pessoal vai cobrar. Qual que era a segunda estrofe daquela música? Quando vejo as flores, 1001 cores, num desabrochar sem fim, vejo tua face, sinto-te sorrir pra mim. Toda a natureza canta tua beleza e eu quero cantar também. Toma o meu sorriso, toma a minha voz, amém. Como eu te quero, como eu te adoro, por ti me alegro, por ti choro. Então eu estava falando no bloco anterior que aqui nesse seminário, que era chamado de Instituto Deonista, que agora é Colégio e Faculdade ESIC, na Vila Auer, em Curitiba, eu aprendi a cortar cabelo sozinho. Foi uma tragédia, sabe? Foi uma tragédia, porque éramos mais ou menos uns 100. E eu, barbeiro, sem saber cortar cabelo. E ninguém queria cortar cabelo comigo. Eu ficava aqui nesse cantinho aqui, ó.
onde eu estou agora, a tarde inteira esperando um cliente, não vinha. E a turma começou a ficar com o cabelo comprido, porque era caro. O seminarista naquela época não tinha nenhum dinheiro, né? Até que veio o primeiro. Eu acabei com o cabelo do rapaz. Aí mesmo que a turma não queria vir. Aprendi. Até hoje, quando eu fui estudar em Roma, fazer o doutorado, eu cortava cabelo até do superior geral, do econômico, de todo mundo. Acabei aprendendo. Ávila, muito obrigado pela sua presença hoje aqui, também pelo trabalho. Agora eu falo como presidente da Mantenedora, né, pelo seu trabalho aqui no Colégio ESIC, pela sua mistura de ternura e vigor. Acho que essa é a grande chave o grande rema, né? Disciplina e amor. Perfeito. Ou amor e disciplina, né? Vigor, que é a disciplina, e amor, sim, que é a ternura. Esse vigor e amor, né? Ternura e ao mesmo tempo disciplina, é que faz uma educação de qualidade. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Rema. Você pode ir lá para o canal Padre Joãozinho no YouTube, a gente continua se encontrando lá diariamente. Faça a sua inscrição, como é que chama? Ative o sininho das notificações. Aprendi, né? Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. É isso daí. E o Padre Reginaldo Manzotti já está lá com a sua experiência de Deus. Até a próxima edição do programa Rema. Deus te abençoe. Amém.